Boa tarde a você que está me acompanhando aqui do canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, como é sexta-feira, dia 14 de março de 2025, vou fazer uma apresentação sobre o padre Luciano Dalzoppo, vozeirão de barítono, coração de anjo. Já antecipando aqui, o padre Luciano, quando ele chega a Santa Cruz, quando ele chega em Santa Cruz em 1960, ele vai ter um interesse muito grande por preparar as crianças, os jovens, né? Porque era uma das missões dos padres da ordem, da congregação que ele fazia parte, a congregação dos padres estigmatinos, os sagrados estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, é exatamente a preparação para a juventude. E lembro muito bem da missa que era dedicada às crianças, a missa das 9 horas, 9 horas da manhã. Como eu já falei em outra oportunidade, aqui em Santa Cruz, naquela época, tinha uma missa às 6 horas da manhã. Os padres tinham que acordar bem cedo, 5 horas, né, para começar a preparar tudo que teria na missa. Depois tinha outra missa às 7h30 da manhã. Tinha a missa das crianças às 9 horas. Depois tinha uma outra missa às 18 horas. E cada uma dessas missas, o padre Luciano, jovem, né? E praticamente se dedicava a todos, ele tinha uma metodologia própria, uma didática própria, um sermão apropriado para cada plateia, para cada grupo de fiéis que estava assistindo a missa. Claro, a missa das 6 horas da manhã, eu falo isso porque, como eu fui coroinha, eu ajudava essas missas, era muito frequentada pelas pessoas mais idosas, aquelas senhoras e aqueles senhores mais idosos. A missa das 7h30 era o intermediário, era uma missa que tinha um grupo, vamos dizer, intermediário, nem eram tão idosos, nem tão jovens, né? Por exemplo, os congregados marianos, as filhas de Marias, que já eram um grupo intermediário. E a missa das crianças, obviamente, né? Eram os adolescentes e as crianças. E a da noite, interessante, porque da noite já era um público, já era um grupo de fiéis, assim, digamos, mais intelectualizado, mais preparado. Porque sabe como é? Domingo, o pessoal ia ler o seu jornal, naquele tempo tinha os jornais, chegava em casa, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, o Globo, né? Mas principalmente o Correio da Manhã, que era um jornal muito lido. E aí as pessoas, esse pessoal mais, digamos assim, letrado, né? Ia assistir a missa das 18 horas. Agora, com relação à missa das crianças, falando aqui do barítono, o padre Luciano, ele chegava com aquele vozeirão dentro da igreja, cantando uma música para as crianças, que eu acredito que ele tenha trazido lá do seminário quando ele foi professor, né? Deixai as criancinhas, deixai a mim chegar, num paternal amplexo, ao céu quero lhes dar. Isso era uma pequena estrofe, a primeira estrofe da música. Mas imagine vocês, aquela igreja grandona ali ainda não tinha toda a cobertura. Era o altar ainda de madeira. Olha que interessante, o altar, porque o altar não era onde hoje está, era na posição contrária. Quando você entrava, já encontrava o altar. Até porque a parte de trás ainda estava sendo construída, né, concluída. Então montaram um grande altar de madeira. E claro, tem aquela pedra chamada pedra ara, né, que é a pedra do altar, ficava na parte central e ali eles tentavam mais ou menos fazer algumas ornamentações. Então, quando chegava na missa das 9, ele sabia que ele tinha esse vozeirão, ele sabia que ele tinha uma voz bonita e ele sabia que o povo gostasse. Então, aí mais é que ele cantava mesmo, né? Mas vamos lá. Ele nasceu, o Padre Luciano, nasceu no pequeno município, mais uma vila, né?
de Santo Stefano de Zimella, na província de Verona, Itália. É, Zimella, em 1916, o ano que ele nasceu, ainda era uma pequena aldeia, cuja economia baseava-se na agricultura e na pecuária. Eu, eu tenho bastante lembranças, porque na época estava fazendo a primeira comunhão, me preparando para fazer a primeira comunhão, fazendo catecismo, né? E algumas vezes o padre Luciano ia conversar as crianças do catecismo, lá no cinema. As crianças ficavam sentadas no cinema, né? Ficávamos sentados no cinema, ele chegava lá e começava a conversar. E às vezes era conversa de 1 hora e tal. Era uma aula, né? E lembro muito bem que ele citava as brincadeiras dele quando criança, que nada era diferente das nossas brincadeiras aqui, sempre com alguma coisa além do imprevisto, né? E uma das coisas que eu ainda ouço, ainda lembro dele ter falado, não sei se é verdade ou não, é que ele já pequenininho já tomava vinho na mamadeira, porque a família dele produzia, a família dele era família de agricultores, né, plantava uvas, produzia vinho, e diz ele, não sei se é verdade, que a mãe já colocava vinho na mamadeira em vez de leite, né? Bom, mas então ele teve assim, lá em Zimela, né? As suas primeiras experiências na vida campestre. Acredito que essa experiência na vida campestre, né, ajudando os seus pais e cumprindo as obrigações de católico praticante fervoroso, ele vai trazer para Santa Cruz, porque mais um pouco além, quando tinha as missas aos domingos, ele era o ecônomo. O ecônomo, dentro da igreja, é o responsável pela parte da administração, economia. O padre Guilherme era o vigário, o pároco, né? Chamava de vigário, ficava mais com a parte administrativa, e ele era o ecônomo. Então ele ficava com a parte da contabilidade, das contas e tal. Então, quando terminavam as missas, aquelas sacolas, aqueles óbolos, né, as contribuições, né, as esmolas, não vamos falar esmola, mas é uma contribuição, uma doação que se recolhia nas missas, ele mandava recolher aquilo tudo, e na segunda-feira eu sempre ia para a igreja de manhã cedo, porque, como eu era guri, estudava à tarde na escola Venâncio Filho, escola Professor Venâncio Filho, depois fui para a escola Afro das Chagas, depois fui para a escola Professor Coqueiro. Eu ajudava o padre Luciano nas missas, depois ele me levava lá para a casa paroquial. A casa paroquial ficava ali onde hoje tem um estacionamento, ali na Avenida Isabel. A casa paroquial é interessante porque ela pertenceu ao Honório Pimentel. Lembro bem que na parte na porta, naquela parte superior da porta, tem um nome próprio, mas eu não consigo lembrar agora, tinha uma parte circular, com um trabalho em madeira, com as letras H, Honório, S, P. Eu não sabia nada do que era aquilo, né? Então a casa paroquial ficava ali. A família do Honório Pimentel fez a doação dessa casa, onde ele morou, depois que ele foi embora, né? Na década de 20, para a paróquia. E os padres moravam ali. Então, quando o padre Luciano chega, a casa paroquial é ali. Só depois é que foi transferida lá para a atual igreja, lá na parte dos fundos. Mas por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei que a família dele era uma família ligada à agricultura, eu ia lá junto com ele e ficava responsável pela separação do dinheiro, para contar as notas e tal. Ficava lá ajudando a contar o dinheiro. Depois, ele saía e ia para uma horta, porque a casa era uma casa enorme, né? Aquelas casas grandonas com a mesa enorme, o dinheiro ficava ali na mesa, né? Tinha uma cozinha também grande, porque eram aquelas construções antigas. Tinha uma senhora chamada Dona Maria, que o pessoal chamava Dona Maria Portuguesa, que não era lá
muito simpática, né? Aquelas pessoas já idosas, já. E tinha muito ciúme dos padres, né? Então, quando a gente chegava lá, ela ficava assim. Mas o padre Luciano tinha essa horta. Ele saía, aí não usava mais batina, não estava mais usando batina, colocava achava até engraçado, de pena que nunca tirei foto, nem tem foto disso. Mas ele colocava uma calça, dobrava a calça nos pés, é, usava um tamanco, não sei se vocês sabem o que é tamanco, é um chinelo que tem a parte de baixo é de madeira. E botava um chapéu de palha, olha, ficava igualzinho um camponês. Ia para a horta, ele era altão, vermelhão, porque aqui nessa foto que vocês estão vendo, ele está já com a leucemia, mas ele era um rosto roxonchudo, bem vermelho, bem sanguíneo, né? Então ele ficava ali na horta trabalhando como se fosse um camponês, como se fosse um lavrador, uma coisa incrível. E a horta que era mantida pelo Padre Luciano, lá na casa paroquial, era uma horta que dava muito, era uma produção fantástica. Alface, cada alface enorme, couve, e alguns legumes como cenoura, é, beterraba, aquele que eu tô dizendo, não, rabanete, não, beterraba não, rabanete, e cenoura, já falei, e cebolinha, essas mais simples, né? Então ele recolhia aquilo ali, levava para Dona Maria e já preparava. Então vejam vocês que essa experiência que ele traz da vida campestre lá em Dizimela, né, Santo Antônio, Santo Stefano de Dizimela, ele vai praticar em Santa Cruz. E ele fazia questão, Padre Luciano, de doar isso para os amigos, os vizinhos, porque era uma produção que ficava ali, não ia vender aquilo, então acabava fazendo a doação para o pessoal, né? Deixa eu ver aqui, meu cursor não está querendo me obedecer. Obedeceu. Maria Brugnara e Virgílio Dalzoppo, pais do futuro padre Luciano. A sua vocação sacerdotal certamente deve ter começado bem cedo e deve ter contado com a grande influência e incentivo da sua querida mãezinha, que era como a tratava carinhosamente, Dona Maria Brugnara. Seu pai, Virgílio Dalzoppo, também deve ter contribuído para que tal vocação se concretizasse, pois já aos 12 anos de idade, no dia 1º de setembro de 1928, o menino Luciano ingressava no Seminário dos Sagrados Estigmas, quer dizer, a congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que são os padres estigmatinos, que foram os padres que vieram para cá na década de 40, Padre Guilherme, Padre Luciano, Irmão Antônio, Padre Felisberto, alguns deles eu já até falei, né? Então, de onde somente sairia 14 anos depois, em 28 de junho de 1942, já ordenado padre. No dia seguinte, consagrado a São Pedro e ao Santo Padre, dia 29 de junho de 1942. O padre Luciano celebrava a primeira missa, que era uma tradição, né? Como São Pedro é o patrono, o padroeiro dos padres, né? Não sei se estou falando besteira. São Pedro é dos pescadores. O padre não é de São Pedro, não. Mas eu não vou arriscar dizer o nome aqui, não, porque eu não lembro. Mas então era no dia de São Pedro. Porque tem aquela história do São Pedro, né? Tu és pedras e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então é por causa dessa tradição. Mas observem aqui, ele nasce durante a Primeira Guerra Mundial, praticamente, que tinha começado em 1914, e depois ele vai se ordenar já durante a guerra, a Segunda Guerra. E a Itália, em 1942, estava em guerra. E o padre Luciano, isso com um pouco de observação, eu percebia que ele tinha uma aversão muito grande a guerras. E eu tenho uma lembrança, assim, de quando nós, aqui em Santa Cruz, naquela época, havia muitas procissões.
E quando tinha aquelas procissões, por exemplo, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, que tinha sempre grupos das Irmandades, da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que fazia soltava aquelas, chama flecha, né, aqueles foguetões, aquele barulho, ele ficava muito nervoso. Ele era uma pessoa alegre, sorridente, mas não perturbasse ele. Uma outra coisa também é o seguinte: chegava a parte da tarde, eles acordavam 5 horas da manhã, como eu falei, para celebrar a primeira vez já às 6. Quando chegava a tardinha, depois do almoço, o almoço era religiosamente meio-dia, não ultrapassava. E os irmãos, os padres todos se reuniam lá para almoçar na mesa juntos, né? Faziam as orações e tal. Depois ele ia, então, se recolhia para descansar, fazer a sesta. Ele, o padre Guilherme, era comum dos padres, inclusive fala da sesta do padre. Pois bem, isso já quando a casa paroquial já era ali atrás da igreja, né? Olha, eu estava, o NOP já tinha sido inclusive fundado na década de 80. Eu vi, e não foi uma vez só, no horário, esse horário entre meio-dia e 1 hora, ali tinha uma quadra que alguns jovens, adolescentes, até já quase moço, né? Iam ali bater bola. E aí fica sempre como é, né? Bate bola, chuta pra cá, chuta pra lá, fala uma coisa aqui, grita dali. E eu me lembro muito bem que ele saía algumas vezes gritando e mandando o pessoal sair dali correndo. Então ele tinha também esses lances de nervosismo. Aqui tem uma foto, um recorte da foto, de uma solenidade que foi prestada em homenagem a ele. Não tenho muita certeza, não vou falar, que talvez tenha sido a boda de prata da ordenação dele. Mas essa foto foi copiada do jornal do NOP 02/90, maio-julho de 1990. E esse artigo que está aqui ao lado, esse artigo não, esse trecho de artigo, eu escrevi exatamente quando ele faleceu para prestar homenagem. Então ele foi publicado em página 1 e página 3, e aí nós colocamos essa foto. Então todos esses artigos que aparecem aqui são de minha autoria. E alguns foram tirados como esse de cima, né? Não, aqui eu escrevi hoje. Enzi Mella, sempre ativo e participante das brincadeiras infantis com seus colegas, Luciano acompanhava sua mãe, de quem guardou lembranças carinhosas e jamais esquecidas. E com ela e as missas diárias, participava das procissões e festas em devoção ao padroeiro da aldeia, Santo Stefano, já encaminhando para ingressar no seminário. Essa vila de Santo Stefano era uma vila pequena, que inclusive hoje também não é uma grande cidade, entendeu? Então, comparando com Santa Cruz, é uma vilazinha bem pequena. Aos 14 anos, no dia 9 de setembro de 1930, o adolescente Dalzoppo é recebido no seminário em Trento, em uma época de muitas dificuldades para seus habitantes, os habitantes ali de Trento, né? Devido à expansão do governo fascista na região e também por causa das enormes alterações na sua arquitetura. Quer dizer, Trento estava passando por alterações, e isso tudo vai interferir também nas pessoas. Poucas semanas antes de completar 12 anos dos seus estudos teológicos, o noviciado e filosóficos, e da comemoração do seu 20º aniversário natalício, Luciano Dalzoppo foi ordenado sacerdote no seminário da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, os Estigmatismos de Verona, que havia sido fundada por São Gaspar Bertone, padroeiro da Ordem, no dia 4 de novembro de 1816. Então, o Gaspar Bertone, que foi canonizado santo há pouco tempo, uns 5 anos atrás. Inclusive, aqui em Santa Cruz tem uma capela com o nome de Gaspar Bertone, porque foi construída essa capela com ajuda financeira dos católicos de Verona, que mandavam para ele muito dinheiro, mandavam dinheiro, mandavam roupas, e aí foi construída essa capela, e está ali, fica na rua Padre Pedro Fernandes. Eu já falei sobre essa capela, no dia que eu fiz a postagem sobre o Padre Pedro Fernandes, que foi o superintendente foi administrador na época dos jesuítas, o mais profícuo administrador,
Pedro, o Próvido, eu mostrei a capela de São Gaspar Bertone porque fica na rua que homenageia o padre Pedro Fernandes. Após sua ordenação sacerdotal, quando a Itália estava engajada definitivamente na Segunda Guerra Mundial, integrando o eixo com Alemanha e Japão, Padre Luciano Dalzoppo exerce o seu ministério sacerdotal atuando nas paróquias de Cesano, Milão e Verona, destacando-se como um dos formadores jovens católicos. Vejam aqui a igreja de Santo Stefano, onde ele trabalhou. E Padre Luciano, por ele ser, 43 anos no Brasil e 33 anos em Santa Cruz. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, 2 anos depois, no dia 19 de março de 1947, que era uma quarta-feira, chegava ao Brasil, no Porto de Santos, né? O padre Luciano já estava designado para exercer o sacerdócio, primeiro na cidade de Rio Claro, trabalhou depois em Ribeirão Preto, Barretos, São Caetano do Sul, todas no estado de São Paulo, até ser transferido para Santa Cruz, onde permaneceu enquanto viveu durante 30 anos até 28 de maio de 1990. Então aqui copiado do NOP tem aquela foto. Vejam aqui, foi uma missa, né? Ele já estava doente aqui, homenageando o padre Luciano. E em 1990, então, ele falece aqui em Santa Cruz. Ele está sepultado juntamente com o padre Guilherme e também o padre tem mais outro padre, mais dois padres sepultados lá também, no cemitério de Santa Cruz. Padre Luciano Dalzoppo foi professor, vigário paroquial e pároco. De inteligência privilegiada e grande preparo intelectual, lecionou por alguns anos em nossos seminários. No ambiente paroquial, pôde tornar-se muito útil ao povo de Deus. Esse texto que eu acabei de ler, ele foi copiado de um blog da Congregação dos Estigmatinos. E o texto que eu vou ler agora é um trecho daquele texto que eu fiz em homenagem a ele. Ainda na Itália, devido à sua extraordinária inteligência e principalmente ao gosto pelas ciências exatas, o padre Luciano foi mandado concluir os estudos superiores de matemática em Milão, uma espécie de pós-graduação, né? De mestrado, doutorado, né? Porque ele tinha um gosto muito grande pelas ciências exatas, exercendo a função de professor daquela matéria até o início de 47, até que fosse transferido para o Brasil com a missão de contribuir para a consolidação da congregação dos padres estigmatinos da América. Isso não quer dizer que ele foi professor apenas lá em Milão, apenas na Itália. Pelo contrário, quando ele vem para o Brasil, que ele vai trabalhar também em seminários, ele vai dar aula de matemática. Ele, como gostava muito de música, também vai ensinar música. E era um padre, porque naquele tempo os padres, os sacerdotes católicos, tinham que estudar muito e precisavam, inclusive, conhecer latim, grego. Ele conhecia latim. Lembro-me algumas vezes, porque o NOP, antes de ir lá para o Centro Cultural Dr. Antônio Nicolau Jorge, ali na Rua das Palmeiras Imperiais, o NOP funcionou de 1983, quando foi o ano que eu fundei o NOP, 1983, até o ano 2000. Vejam bem, de 1983 até o ano 2000, o NOP funcionou na igreja. Duas salinhas que o padre Luciano e o padre Guilherme cederam para que nós organizássemos lá. E na sala principal tinha uma porta de vidro e tinha uma salinha lateral onde ficava a parte do acervo. Na sala principal ficavam as cadeiras onde nós nos reunimos. Nós pedimos ao Louis Fer e ele fez um desenho do logotipo da Ponte dos Jesuítas com um dístico, né? Flect genu tant sub nomine flect viactor hic et reflua flectus amnis aqua.
Perdoem pela paradinha, aquela tosse. Ajoelha-te diante deste nome viajante, assim como as águas que passam sobre esse rio se dobram em movimento refluente. Essa não é a tradução correta, mas estou falando de orelhada, sem leitura. E o que tem a ver isso aí com o Padre Luciano? O Padre Luciano, quando entrava nessa sala, nos tempos assim de bom humor, né? Ele vinha falando assim, olha, isso tem que ser lido assim, como se estivesse marchando, como se estivesse marchando. Flect geno tanto sob o nome flect viacto. Aí ele vinha falando alto, com aquela vozeirão de barito, né? E aí começava a explicar. Quando eu comecei a me interessar também um pouco mais pela poesia do padre Rodrigo de Mello, né? Aquela poesia que conta a história da fazenda de Santa Cruz, né? A criação dos bois no Brasil. Já falei sobre ela também, inclusive na postagem do padre Bento Fernandes. O texto original foi escrito em latim. Aí o padre Luciano, eu trouxe o texto para ele, né? E ele era um profundo conhecedor de latim. Então, além da matemática, ele também dava aula de latim. E muitas vezes, não foi uma vez só, várias vezes, algumas pessoas que estavam fazendo faculdade, ou de matemática, ou de engenharia, iam à paróquia procurar o Padre Luciano para pedir orientação, pedir aula particular sobre de matemática. Ele era realmente, ele era apaixonado e ele gostava mesmo disso aí. Alegre, extrovertido, caridoso, possuía uma capacidade de relacionamento impressionante com qualquer categoria de pessoa, desde motoristas de táxi, de quem era ídolo em São Caetano, até a chamada alta sociedade. Com sua voz de tenor lírico, alegrava sempre as reuniões de que participava. Era o tipo acolhedor perfeito, tanto para os confrades como para os que chegavam às nossas casas. Veja aqui está falando voz de tenor lírico. Eu coloquei voz de barítono, né? Eu acredito que ele tinha as duas vozes. Foi copiado esse texto em amarelinho aqui, ele foi copiado do blog dos estigmatinos. E essa questão que ele está falando aqui, por isso que eu coloquei coração de anjo, porque realmente o Padre Luciano tinha um coração de anjo. O Padre Luciano era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito caridosa. Aqui vocês observem que ele está bem forte ainda, não estava doente. E essas pessoas que estão aqui, vocês podem ver pela simplicidade, eram pessoas que colaboravam lá na igreja, que ajudavam, porque vocês observem, esses caixotões que estão aqui à esquerda eram mercadorias, roupas, alguns objetos também, que vinham lá de Verona, que vinham da Itália. Uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, os paroquianos lá de Verona, porque o Padre Guilherme e o Padre Luciano, eles estavam no Brasil, mas de 5 em 5 anos, pelo menos, eles iam visitar os familiares. Nessas visitas, claro, eles iam visitar os familiares, era um período digamos, de férias, né? Mas nessas visitas eles iam trabalhar também. E o que eles faziam? Eles iam nas paróquias italianas, claro, a Itália, situação financeira é melhor do que o Brasil. Provavelmente, né, os paroquianos de lá com melhores recursos, e os padres, os colegas deles lá da Itália,
eles faziam campanhas nas suas paróquias para que as pessoas doassem roupas e calçados. E nisso também vinham objetos que eram usados. Por exemplo, eles montaram um laboratório de análise clínica, um laboratório completo. Todos os aparelhos, todos os aparelhos que foram usados no laboratório, e quem é que trabalhava nesse laboratório? Eram pessoas de Santa Cruz, de certa forma que precisavam, né? Eram assalariados, porque o laboratório, as pessoas, quem quisesse fazer exame fazia, pagava. Mas comparado com os laboratórios que existem aí, era um precinho bem mais em conta. E aqui, então, esses caixotões aqui eram roupas, tinha chegado o container, né, aquele container enorme, às vezes mais de um, com muitos pacotes. Aí eles reuniam aqui as pessoas, porque isso aqui vem tudo empacotado, passava pela alfândega, algumas vezes a alfândega chamava, porque aí se tornava uma coisa tão comum que os funcionários lá da alfândega, os fiscais, já até conheciam ele e o padre Guilherme. Já sabiam de que se tratava. Mas, vocês sabem, né? Um pedido aqui, outro pedido ali, vinha sempre alguma coisa que não, vamos dizer assim, não constava da doação. Por exemplo, vinhos, né? Às vezes chegavam vinhos, caixas de vinhos bons, que os vinicultores de lá mandavam doação, então botava lá junto com as roupas, e o pessoal da alfândega detectava isso e chamava, mas eles sempre liberavam. Uma outra coisa também que eu lembro que chegou, que eu já falei aqui, foram os equipamentos. Também, além desses, porque havia sempre um projeto, um pedido, e o padre Guilherme estava por trás e o padre Luciano também. Por exemplo, eles mandaram numa determinada época umas máquinas, aquelas máquinas industriais, máquinas de bordar e de costurar, aquelas máquinas industriais. E foi criada aqui nas obras sociais da Paróquia de Santa Cruz pelo padre Luciano e padre Guilherme um grupo, inclusive a minha mãe, Osana do Nascimento Souza, qualquer hora dessa fazer uma postagem sobre ela ficou responsável pela administração do grupo de mulheres chamado Bordade, B-O-R-D, apóstrofe arte, que era um grupo de moças, de mulheres, principalmente senhoras, né, que iam aprender a costurar e a bordar. Minha mãe era costureira, né? Eu já falei sobre isso. Minha mãe era costureira, profissional, ajudou muito a família grande, numerosa, com 11 filhos. Então, minha mãe dava uma ajuda muito significativa para a família. Mas aí, nessa fase, os filhos já estavam todos criados, né, e tal. Mas ela, então, passou a se dedicar à igreja e ficou responsável pela bordade. Então, faziam bordados lindíssimos. Quando chegava no final do ano, havia uma exposição, esses bordados, aqueles bordados industrializados. Por exemplo, ela fez para o NOP a Ponte dos Jesuítas. Vejam bem, aquela gravura de 1848 do Conrado Jacó de Niemeyer, eu passei para minha mãe. Naquela época não é como hoje, porque hoje faz tranquilamente, porque existem já equipamentos eletrônicos que faz a leitura e joga tudo isso na máquina. Naquele tempo não, ela fazia o desenho e bordava ali por cima. Então ela fez uma toalha de tecido marrom não, como é que se chama? Aquele marrom mais claro, eu esqueci o nome agora. E tinha o bordado colorido em cima. Depois ela fez uma da igreja também. Depois ela fez uma do quartel. Isso tudo eram desenhos que eu passava. E ela fazia uma toalhinha que dava para colocar naquelas mesinhas. Sabe aquelas mesinhas de 4 pessoas? Dá para colocar ali.
E isso o Bordatti fazia. Então o Bordatti produzia isso com material vindo da Itália. Esse material, quem trazia eram os contêineres do navio, mas quem conseguia isso eram os dois padres que iam para a Itália. O pessoal falava, vai viajar, vai passear, vai tirar férias? Não, eles iam também trabalhar. E aqui então eles chegaram as caixas, né? E nós temos aqui, esse aqui o pessoal chama, eu vou lembrar alguns deles. Esse aqui o pessoal chamava Zé Fininho, que era filho desse senhor aqui, que era seu Eugênio. Esse é o Braz. O Braz era pedreiro, era um mestre pedreiro. O Braz trabalhou muito tempo com o padre Guilherme, com o padre Luciano. O Braz, como ele era pedreiro, fazia de tudo, ele foi o construtor daquela capela de Antares. Quase todas essas capelas construídas na época do padre Guilherme, era o Braz que estava na frente. O Eugênio, que é esse que está aqui, trabalhava no cinema ainda no tempo de São José. Seu Eugênio, nós chamamos ele Seu Eugênio, era responsável para buscar os filmes, porque os filmes ele ia de trem e vinha com aquele pacote, com aqueles rolos de filme, naquelas latas, né? Aquela lata redonda. Se fosse um filme longo, que nem os Dez Mandamentos, Espartacus, ele carregava aquilo, era um troço pesado. Se fosse um filmezinho pequeno, eram 4 rolos, mas às vezes eram muitos rolos. Essa aqui é a filha dele, esse aqui era o Gustavo, uma pessoa que estudava lá, e aqui são pessoas também que eu não sei. E nosso querido padre Luciano Dalzoppo, feliz por ter recebido mais uma encomenda. Como eu falei, eram 2 vezes por ano. Ah, sim. E o que vinha nesses pacotões? Vinham roupas que eram para serem doadas para as pessoas mais necessitadas. Só que muitas vezes vinham roupas de alta qualidade. Vinham roupas, porque Verona, Itália, né, clima frio. Me perdoe, mas essa tosse está atacando demais hoje. Então, Itália, clima frio, Verona. Então, eles mandavam muitas roupas, casacões de pele, botas, olha, bolsas. Era uma coisa incrível. Claro que, digamos assim, mais de 70%, 80% eram roupas usadas, não eram roupas novas, mas com absoluta certeza eram roupas de muita qualidade. Então a minha mãe, além da Bordatti, né, ela também era responsável por uma espécie de bazar, né? Como é que se fala quando se vende essas coisas velhas aí? Então não é bazar não, é outro nome, mas vamos falar bazar. Ele chamava de bazar. E então, lá mesmo na casa paroquial, que já não estava mais, os padres já não estavam mais residindo ali, esse material ficava em exposição. Eles lavavam muitas peças, né, porque como eram roupas usadas, vindas da Itália, lavavam, passavam, empacotavam e colocavam para a venda. Algumas roupas mais simples eram distribuídas pelos vicentinos para as pessoas pobres. E essas roupas eram concorridas, eram procuradas, porque, como eu falei, eram roupas que serviam inclusive aquelas pessoas mais ricas que iam viajar. E quando começou esse bazar a funcionar, fizeram alguma propaganda que via gente de fora. Via gente, porque Santa Cruz não tinha tanta gente que viajava para a Europa, para o estrangeiro, digamos assim, mas vinha gente de Copacabana, da Tijuca, para comprar as roupas aqui em Santa Cruz. E era um dinheiro usado
exatamente nas obras sociais da paróquia, porque além disso tudo, o padre Luciano, por isso que eu falo que era um coração de anjo, ele tinha preocupação de que as pessoas mais simples, pudessem ter alimentação. As pessoas, muitas pessoas chegavam, achavam que ele tinha que dar dinheiro. Algumas vezes ele ficava nervoso. Eu ouvi muitas vezes: eu não sou o Banco do Brasil. Aí fazia, esbravejava, saía andando. Daqui a pouquinho ele voltava na paciência e acabava dando um dinheirinho para um, dinheirinho para outro. É coisa incrível, né? Então, por isso que eu digo, o padre que tinha um coração de anjo, ele recebeu o carinho do povo de Santa Cruz. Vejam aqui, esta foto é uma foto de 1965, 5 anos após a chegada dele aqui em Santa Cruz. Vejam bem como ele era forte, gordo, né? Ele era alto, o rosto bem vermelho. Esse é um recorte de uma foto que ele está junto com o padre Guilherme de Caminada lá em Itatiaia. Porque, como Itatiaia Parque Nacional de Itatiaia tem um clima frio, um clima gostoso, uma vez por ano, mais de uma vez por ano eles iam para Itatiaia, principalmente no carnaval. Algumas vezes eu fui com ele. Então, preocupava-se com os pobres, dando-lhes não somente o auxílio espiritual, mas muitas vezes também algo material. Organizou na paróquia de Santa Cruz do Rio de Janeiro um bazar, eu falei bazar, então tá certo, né? Cuja renda entregava aos mais necessitados. Isso aqui, esse artigo, foi copiado do blog dos Estigmatinos. Então, quando eles fazem essa referência aqui, com certeza eles sabem que esse material vinha lá da Itália, né? Tinha leucemia, que abalou muito seu modo de vida. Aqui ele não está com leucemia, né? Porém, ela o tirou do trabalho. Tentou a cura por vários meios, mas só encontrou paliativos. Aí vocês sabem como é, né? Quem está doente, principalmente com leucemia, começa a fraquejar, começa a desanimar. Então esse rosto simpático, sorridente, alegre, a voz, o vozeirão, isso tudo já não tem mais, né? A comunidade paroquial de Santa Cruz prestou um verdadeiro ato de gratidão pelos 33 anos dedicado à paróquia. Lá mesmo, quer dizer, aqui mesmo em Santa Cruz, foi sepultado, encontra o jazigo dele, né? Uma das grandes impressões deixadas após sua morte foi a situação de pobreza do seu quarto. O quartinho dele, lá na paróquia, né, era bem simples. Tinha uma cama, tinha um armário, bem franciscano mesmo. E bem diferente do padre Guilherme, ele não gostava de holofotes. Não querendo dizer que o padre Guilherme fosse um homem de holofotes, mas acontece que, por exemplo, quando nós pesquisamos assim na hemeroteca sobre Padre Guilherme, nós encontramos inúmeras referências. Até porque o Padre Guilherme, ele foi um administrador de grande sucesso. E o Padre Luciano já era mais um intelectual. Padre Luciano Dalzotto, ao lado do seu fraterno colega, companheiro e amigo. Eles eram praticamente irmãos. Padre Guilherme de Caminada, italiano como ele, em momento de lazer durante o carnaval no Parque Nacional de Itatiaia. Essa é aquela mesma foto que tem anteriormente, só que os dois juntos, sentados lá, né? Padre Guilherme ainda com seu cachimbo, que ele gostava de um cachimbo, né? E vejam bem como ele estava forte. O Padre Luciano, a leucemia acabou com o coitado, né? O vozeirão do padre Luciano Dalzotto, entre o tenor e o baixo, caracterizando o que se chama de voz de barítono, ressoava no interior tanto da antiga como da nova matriz, que ele encontrou já em início de construção, quando veio para Santa Cruz em 1960. Na antiga matriz, eu ainda ajudei missas com ele.
Inclusive, quando eu fiz aquela postagem sobre a missa, sobre as igrejas, né, sobre os retábulos, eu me referi a um lustre lindíssimo de cristais, pecinhas de cristais, que ficava no meio da igreja, entre um altar lateral e outro, e dali batia os reflexos do sol e ficavam aquele, além do barulhinho, blá, 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 ficava aqueles raios solares. Então, ajudando a missa, às vezes deixava de prestar atenção no que tinha que fazer, que eu era coroinha, tinha que cumprir determinadas ordens, né? Por exemplo, levar a patena para na hora da pessoa receber a hóstia, tocar a sineta na hora da elevação da Eucaristia, enfim. E como eu ficava olhando aquilo ali, ficava sonhando, aí ele, Bobão, presta atenção, ele chamava de Bobão. Enquanto o primeiro, quer dizer, enquanto o padre Luciano atuava como pensador, intelectual, filósofo e sempre com excelentes reflexões teológicas, o padre decaminava, decaminada, que hoje tem a Avenida Padre Guilherme Decaminada, a pessoa às vezes nem sabe por quê, o padre decaminada cuidava mais da parte administrativa, atuando como um tocador de obras, desde a construção do Cine Fátima até o projeto não concretizado totalmente da Torre Cineira com o seu campanário. A torre está lá, mas, como eu digo, não concretizada, porque o projeto do Padre Guilherme incluía a colocação de um grande vitral ali, vitrô, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ficaria uma coisa linda. Mas o Padre Guilherme faleceu, eu cheguei a trabalhar nesse projeto, porque nós convidamos o arquiteto Oswaldo Eduardo Lioi, já falei sobre ele, mas contribuiu muito. E lá mesmo no NOP, o Lioi então fez o desenho, nós fazíamos reuniões, chegamos a reunir um grupo de paroquianos para começar o trabalho, saíram algumas reportagens sobre esse campanário, qualquer hora dessa eu faço uma postagem sobre ele, mas inclusive tinha a previsão de fazer uma espécie de uma sala de memória na parte de baixo, fazer um ossário para possivelmente colocar, em vez de deixar lá no cemitério, colocar os ossos dos padres que falecesse, enfim, tudo isso, né? Então vejam vocês, essa questão da construção, que o Padre Guilherme, que era mais administrador, isso vai acontecer depois que o Padre Luciano chega, porque o Padre Guilherme sempre foi também um padre muito dedicado a tudo que se relacionava com a questão da igreja. Antes, claro, do Padre Luciano. Padre Luciano, como era muito ligado à igreja, ele ficava quase como responsável pelas missas todas. E vocês viram que lá atrás, quando fala assim, que ele era amigo dos choferes, dos motoristas e das pessoas mais, vamos dizer assim, de melhor poder aquisitivo, isso também, de certa forma, vai acontecer em Santa Cruz. E interessante é que algumas pessoas vão pedir para ele celebrar a missa, celebrar o casamento. Eu posso dizer que eu tive um prestígio, um privilégio, até porque eu era muito ligado à igreja, de no meu casamento com a Beth, contar com a presença dos dois, os dois participando do meu casamento. Então foi realmente uma homenagem, até porque nós éramos amigos. Tanto que o NOP funcionou graças ao Padre Guilherme e ao Padre Luciano. Nessas salas, eles nunca me cobraram nada, nunca, nem energia elétrica, nada, 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 até o ano 2000. Então fica aqui esta simples homenagem ao querido Padre Luciano Dalzoppo, vozeirão de barítono e coração de anjo. Sem dúvida alguma, um grande coração, um grande amigo, um grande sacerdote. Um abraço a todos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2025, e você está no canal de História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Hoje contei um pedacinho da história
ligada a um personagem que merece sempre ser lembrado e homenageado. Padre Luciano Dal Zoppo.